Bem, pessoal, boa noite para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Para quem está assistindo essa aula, tá? Dando continuidade às nossas aulas de toxicologia, nós iremos começar já nosso segundo momento das aulas já para a segunda verificação, tá? E para finalizar o conteúdo da parte de toxicologia com vocês. Sendo que a primeira grande área que nós iremos falar vai ser a área da toxicologia ocupacional, tá? Dessa forma, dessa forma, é, a toxicologia ocupacional é a área da toxicologia, tá? Que ela está muito relacionada ao estudo da ação tóxica, ou seja, o estudo do efeito tóxico do xenobiótico, ou seja, do agente tóxico, tá? Em substâncias utilizadas no meio de trabalho, ou seja, no meio ocupacional, aonde o homem, ou seja, no caso o trabalhador, ficará exposto a essas substâncias de efeito nocivo ou não. Com isso, tá? O objetivo, um dos principais objetivos da toxicologia ocupacional, tá? Dentro da área que se submete, tá? É a da prevenção, ou seja, é prevenir futuras alterações ou alterações que possam vir a ocorrer nesses trabalhadores ocupacionais, tá? Que ficam expostos a essas substâncias tóxicas. Aqui na toxicologia ocupacional, não é somente identificar o agente tóxico, não é somente saber a natureza desse agente tóxico, identificá-lo qualitativamente, mas nos interessa também dentro e como um dos objetivos quantificá-lo também, tá? Sendo assim, o objetivo é identificar e quantificar, ou seja, é analisar qualitativamente, ou seja, dizer quem é o agente tóxico e saber a quantidade, ou seja, a concentração que esse agente tóxico está presente, não somente no meio em que o trabalhador, tá, o trabalhador ocupacional está frequentando, como também o próprio trabalhador, tá, dentro de algumas avaliações que nós falaremos durante a aula, tá, ele vai se submeter para encontrar esses valores, essas concentrações desse agente tóxico. Sendo assim, tá, duas situações nós temos que colocar e delinear para vocês e diferenciar para vocês também. Uma, o que é dose e resposta e o que é dose efeito, tá? Ou seja, tanto a dose e resposta quanto a dose efeito, tá? São parâmetros em que nós podemos avaliar ou também descrever, tá? Se essa substância, esse agente tóxico vai ter um efeito, uma resposta, tá? De forma nociva ou não no meio ambiente em que o trabalhador se encontra e também no organismo vivo, ou seja, no próprio ser humano. Dessa forma, descrições tanto qualitativas quanto quantitativas dessas substâncias têm que ser feitas, como também descrições qualitativas e quantitativas do meio em que o paciente, em que o trabalhador ocupacional vai estar exposto a essa substância tóxica. Tá? Dessa forma, nós utilizamos três parâmetros, sendo que os dois principais, que é a monitorização ambiental e a monitorização biológica, por via de regra e também por normativa regulamentadora pela NR7 e juntamente com o Ministério do Trabalho, com parceria com o Ministério da Saúde Brasil, são os que são mais utilizados, tá, dentro das leis trabalhistas. E a vigilância da saúde, ou seja, a vigilância em saúde plena, em saúde ocupacional do trabalhador, já é uma parte mais vigente, mais referenciada à parte de saúde e utilizada pelo Ministério da Saúde. Com isso, a monitorização, tá, ela pode ser definida, ela pode ser conceituada para você como avaliações sistemáticas, ou seja, avaliações periódicas também, aonde esses trabalhadores ocupacionais se submetem, tá, para avaliar o tempo de exposição a determinadas substâncias tóxicas que esses trabalhadores se submetem, se expõem diariamente numa jornada de trabalho de 40 horas, ou de 30 horas, ou de 20 horas semanais, conforme regulamentação do Ministério do Trabalho. A primeira delas, tá,
é a monitorização ambiental. Dentro da monitorização ambiental, o principal foco desse tipo de monitorização ambiental é avaliar o risco à saúde através da identificação e da quantificação, tá, dos agentes tóxicos presentes no meio ambiente de trabalho. Aqui o que me interessa é avaliar o meio ambiente como um todo. Tá? Identificando esse agente tóxico em determinados locais de trabalho, seja em refinarias, seja em empresas, seja em indústria, seja em gráfica, seja até mesmo dentro de uma instituição de ensino, aonde o próprio indivíduo pode estar exposto ocupacionalmente a determinados agentes tóxicos. Tá? Então, se faz necessário fazer essa monitorização, uma vez que muitos trabalhadores, quando expostos a essas substâncias, não se encontram, tá, de forma adequada ou paramentados, utilizando determinados tipos de equipamentos de proteção individuais, como também nós veremos daqui a pouco que o próprio meio ambiente, ou seja, o próprio local de trabalho, não é adequado conforme regras previstas dentro da vigilância sanitária e epidemiológica. Dessa forma, dentro da própria monitorização ambiental, se faz valer fases para avaliar a exposição desse profissional e da substância química, ou seja, do agente tóxico, tá, que está presente nesse meio ambiente. Dessa forma, nós fazemos dois tipos de avaliação. Tá? Primeiro, a medição instrumental ou laboratorial, e segundo, a comparação dos resultados com os limites de exposição. Lembrando que, no primeiro quesito, que é a medição instrumental ou laboratorial, aqui se faz a utilização e emprego de técnicas e instrumentações, tá, que são vistas e utilizadas em alguns laboratórios de referência, como por exemplo o Inmetro é um sistema é um tipo de laboratório que, além de fazer a medição, ele também faz a avaliação de certas substâncias, como também de certos materiais que estão presentes dentro do meio ambiente. Tá? Não esquecendo que o meio ambiente de trabalho também é um meio ambiente que pode ser utilizado para se fazer essa avaliação. Como também certos laboratórios também fazem análise, tá, de determinados conteúdos, como por exemplo água, como também a análise do ar, tá, que fazem uma referência às substâncias que estão presentes nesse ecossistema, seja na água ou no próprio ar. Tá, onde a gente já pode avaliar certos poluentes no ar, na água, certos parâmetros de substâncias como minerais, tá? Mas se utiliza essa avaliação, essa medição, tá, laboratorial também. No segundo quesito, dizendo melhor, que é a comparação dos resultados com limite de exposição, aqui tem que ficar claro para vocês que dentro da regulamentação brasileira, ou seja, dentro das leis brasileiras, tá, esses limites de exposição, eles são pré-estabelecidos ou já são estabelecidos, tá, dentro da realidade nacional. Isso por quê? Porque dentro da realidade nacional nós encontramos valores já fixos, que já são valores que já vêm desde a década de 60 e 70, que alguns já passaram por novos reajustes e novas readequações e revalidações de métodos e de valores. Tá? Um exemplo são no interior de São Paulo, algumas indústrias petroquímicas e refinarias, tá? Que na época, na década de 80, início de 80, tá? E fins da década de 80, tá? Sofreram algumas alterações por conta de um grande esforço da saúde pública, tá, desse estado em diminuir e conter o avanço e o impacto na saúde ocupacional de trabalhadores que trabalhavam em refinarias, principalmente a exposição a agentes tóxicos, como por exemplo solventes orgânicos, tá? E também a própria exposição e o má manuseio dessas substâncias. E foram feitos esses limites a partir dessas exposições, desses estudos feitos, que se expandiram para outras partes do país. Tá? Principalmente na região sul-sudeste e na região nordeste também. Tá? E esses valores de exposição, eles foram comparados também a valores de exposição que ficavam presentes, tá? E serviam de referências que vinham de outros centros de fora do país, como por exemplo a Europa e nos Estados Unidos.
e na década de 90 para cá, se utilizou muito também alguns sistemas de referência vindo do Japão. Com isso, quando nós falamos de monitorização ambiental, várias situações, várias condições têm que estar relacionadas ao meio ambiente e aos trabalhadores que vão trabalhar dentro desse ambiente ocupacional, sendo que a área a ser avaliada, ela tem que ser levada em consideração número de trabalhadores, movimentação dos trabalhadores, movimentação de materiais, condições de ventilação, ritmo de produção, agentes possivelmente presentes, atividades ou funções, são condições que têm que ser levadas a pé da letra e têm que ser avaliadas, tá, a rigor quando a gente quer avaliar o meio ambiente. Por quê? Primeiro, se a gente for levar e ver direito a questão da área a ser avaliada, a gente pode ter exemplos de áreas pequenas e áreas grandes. Uma área pequena, ela está propensa a ter uma concentração, tá, de determinado xenobiótico elevada ou não, tá? Como também uma área grande, ela pode ter uma concentração, tá, diminuída de certos agentes tóxicos, mas ela pode ter uma quantidade, uma carga e uma diversificação desses agentes tóxicos elevado. Eu posso ter um número 2 vezes ou 3 vezes maior de agentes tóxicos, tá, presente nesse ambiente, tá bom? Uma outra questão é o número de trabalhadores. Quantos desses trabalhadores eles atuam e trabalham em determinadas áreas de ambiente? Eu posso ter em determinadas indústrias ou até em refinarias, tá, um número X de trabalhadores em possessão. Eu posso ter que na área de produção eu tenho um número X, tá? E na área de contenção, ou seja, de contenção de material, esse número já seja reduzido. A questão maior aqui é o quanto dessa área, tá, ela vai impactar e vai expor esses trabalhadores, tá, seja numa área de produção ou numa área de contenção. Até a própria circulação desses trabalhadores dentro dessas áreas, tá, fazem com que esses trabalhadores se exponham de forma mais rápida ou não. Tá? Eu posso ter trabalhadores que estejam, se movimentem mais em áreas de produção e eles se exponham mais facilmente a um certo agente tóxico. A própria questão da movimentação de materiais, por exemplo, na áreas de refinarias, tá? Ou também em áreas de petroquímica, aonde a gente sabe que não é somente a derivação de petróleo, mas também o uso de certos solventes, como catalisadores e como também solventes orgânicos para remoção, tá? Removedores, fazem com que esse indivíduo, tá, esteja exposto a materiais que não seja somente a matéria bruta ou a matéria-prima, mas também derivados e adjuvantes ou também soluções auxiliares que fazem com que esse indivíduo se exponha mais facilmente e contamine mais facilmente o meio ambiente. A própria questão das condições de ventilação, hoje em dia, por norma regulamentadora e também por ação da vigilância sanitária, orientação das vigilâncias sanitárias, qualquer empresa tem que ter, pelo menos na sua área de produção, não somente janelas, um número X de janelas, dependendo por metro quadrado de área, tá? Mas ela também tem que apresentar um sistema de ventilação e um sistema de exaustão que combine, tá, juntamente para fazer com que esse indivíduo não fique tanto tempo exposto e que haja também um fluxo de ar circulando. Porque a questão aí são duas questões que tem que ser levadas muito em consideração, muito em conta. A primeira questão é ventilação, circulação de ar, não deixar esse agente tóxico se acumular em determinado ponto. E segundo, a própria temperatura do ambiente tem que fazer com que esse indivíduo, tá, trabalhe de forma mais com ar circulante para que a temperatura não recaia, não altere a função, tá, do indivíduo e também não altere também a própria estrutura do local, do ambiente de trabalho, tá? O ritmo de produção, certos ritmos de produção, tá, fazem com que o indivíduo se exponha mais facilmente a determinados agentes tóxicos. Eu posso ter um ritmo de produção dentro de uma empresa, por exemplo, de baterias de celular, onde a gente sabe que esse indivíduo vai estar exposto não somente a certos metais, como também a certos produtos
também com teor radioativo, mas com presença de radiação, que faça com que ele se exponha mais facilmente. A própria questão que hoje, que a gente já conversou em outras aulas passadas, sobre o próprio do indivíduo, do trabalhador, dos técnicos em raio-x, em radiologia, tá? Se a gente for pegar uma clínica de grande porte que trabalha com raio-x das 24 horas do dia, nós sabemos que esse indivíduo vai se expor em determinados períodos de trabalho a uma demanda maior ou não, sendo que a maior demanda numa clínica de raio-x é maior pela parte da manhã, das 7 da manhã até umas 10 horas, meio-dia ou até meio-dia, tá? Além disso, agentes possivelmente presentes e atividades ou funções. Esses agentes possivelmente presentes está relacionado, tá, à listagem, tá, de possíveis agentes que a maioria das empresas tem que fornecer ao Ministério do Trabalho e ao próprio Ministério da Saúde, para que o indivíduo fique sabendo os riscos que determinadas áreas que a empresa, determinadas áreas, tá, que ele vai se expor, aonde ele vai poder caminhar e circular, tá? Por isso que a gente vê em alguns laboratórios, isso a gente vê muito em laboratórios e até no ambiente hospitalar, que determinados locais de trabalho já tem identificado nas portas de entrada o risco que inerente ao que você vai se expor. Tem locais que a gente já sabe que pode ter um risco biológico, tem locais que pode ter um risco químico ou radiológico, tá? E isso já demonstra a preocupação e já demonstra os possíveis agentes que vão ser encontrados lá dentro, tá? Além disso, atividades ou funções. Isso difere muito o que é uma atividade do que é uma função. A atividade, tá, pode ser o simples carregar, tá, de um barril ou de uma lata ou também de um frasco de solvente, tá, ou de um determinado xenobiótico, pode fazer com que você entre em exposição? Pode, mas é diferente de uma função, porque durante a função você está trabalhando dentro de uma jornada de trabalho. A exposição é maior, o risco é maior aqui, tá ok? Além disso, tá, nós temos também o que a gente conversou anteriormente, dois slides atrás, sobre limites de exposição ocupacional. Esses limites de exposição ocupacional, eles surgiram por uma necessidade, uma necessidade de se conhecer os valores, tá, de certas substâncias, de certos xenobióticos no meio ambiente. Não somente no meio ambiente, como também nós veremos lá na frente, também na questão da monitorização biológica desses trabalhadores. Dessa forma, os limites de exposição ocupacionais nada mais são que são valores diferentes, tá, por conta das diversas entidades, as quais utilizam diferentes critérios para suas determinações. Ou seja, cada agência hoje regulamentadora, tá, seja americana, europeia, japonesa ou até mesmo a brasileira, que se baseou muito, tá, em determinados períodos da sua história, com os centros americanos, europeus e recentemente com os japoneses, nós verificamos que há diversidade nos valores dos seus limites de ocupacionais, perdão, tá? E fazem com que haja uma diversidade desses valores quando a gente analisa certas substâncias tóxicas de país para país ou de continente para continente. Hoje o que vale para nós, o que rege para nós dentro do Ministério do Trabalho, leis trabalhistas e leis de saúde é a NR15, que são valores adaptados da ACGH, tá? Que é a Agência Americana para Doenças Ocupacionais. Sendo que a própria agência americana e o próprio Ministério do Trabalho, o Ministério da Saúde Brasil, manteve até hoje, depois de mais de 40 anos, ainda mantém o que nós chamamos de TLVC,
TLVS, perdão, que são os valores de limite limiar. Esses valores de limite limiar, eles referenciam aqui as concentrações dos agentes tóxicos, não somente na atmosfera, mas também essas concentrações na atmosfera que representam condições, tá, às quais supõe-se que se quase todos esses trabalhadores possam estar expostos dia após dia sem apresentar efeito adverso à saúde. Ou seja, os valores de limite limiar, eles me dizem, eles me demonstram o valor, tá, que aquela substância ela tem que estar presente no meio ambiente sem causar nenhum dano nocivo ou letal ao indivíduo que vai trabalhar no meio ambiente. Tá? Além disso, nós também encontramos outros valores limiares de limite, como a TLV, TWA, TLV Steel e a TLVC. Tá? Sendo que a mais utilizada para nós ainda é a TLVS. Agora, quando a gente fala de monitorização biológica, agora saindo da parte ambiental e entrando na parte biológica, a monitorização biológica, ela consiste na avaliação do risco, ou seja, em avaliar o risco de um determinado agente tóxico quando esse agente tóxico consegue penetrar no organismo vivo. Ou seja, aqui eu já não estou mais falando do meio ambiente, ou seja, o agente tóxico ele consegue penetrar, ele consegue fazer uma passagem através da membrana e consegue entrar na nossa célula. E aqui várias condições têm que ser levadas em conta quando a gente começa a falar de monitorização biológica. Primeiro, concentrações desse agente tóxico no paciente, carga de trabalho e picos elevados de contaminação do ar, absorção pela pele e outras vias menos a respiratória, tá? Variações de hábitos, meia-vida muito longa, exposição extraprofissional, a absorção do toxicante varia em decorrência da toxicinética. Essas condições que eu acabei de listar para vocês e que estão no slide, elas têm que ser levadas em consideração. Por quê? Porque quando a gente avalia primeiro a concentração do toxicante, esse toxicante ele pode variar de setor para setor, ele pode variar de fluido para fluido, ele pode variar de célula para célula, tá? Além disso, a própria carga de trabalho, ou seja, o tempo em que esse indivíduo vai se expor a um determinado agente tóxico durante a jornada de trabalho, ela pode indicar a maior exposição, e não somente a maior exposição, como também a maior concentração que possamos encontrar desse agente tóxico no nosso organismo. Tá? Isso porque em determinados momentos do trabalho nós vamos ver que durante a produção e durante as próprias funções que um trabalhador desempenha, vamos observar os picos de concentração dessa substância. E mais, como é que eu posso dizer, mais profundamente, a gente pode observar que essa substância tóxica ela pode penetrar na pele, como também pode penetrar por outras vias. Tá? Ela pode ser absorvida pelo cabelo, até pelas próprias glândulas sudoríparas, se o indivíduo, se o trabalhador não tiver devidamente paramentado, protegido, pelas unhas, pela própria boca. Tá? Variações de hábitos também é uma questão muito importante. Por quê? Porque a variação de hábitos está muito ligada ao próprio indivíduo. Um indivíduo que seja etilista ou fumante, ele apresenta uma variação de hábito que possam fazer com que essa influência, a concentração desse agente tóxico aumente ou não, ou possa causar um efeito maior ou não nesse indivíduo, nesse trabalhador. A própria meia-vida do xenobiótico, nós sabemos que tem certos tipos de solventes, como por exemplo, solventes que apresentem uma alta lipossolubilidade, que eles podem ficar mais tempo retido no organismo e possam causar algum dano no nosso organismo. Tá? Ou a própria questão da complexação a determinadas proteínas plasmáticas, não necessariamente a albumina, mas também outros tipos de proteínas plasmáticas, tá? Podem fazer com que essa substância fique mais tempo circulando pelo organismo. Tá? A própria exposição extraprofissional, ou seja, quando o indivíduo sai de um trabalho, tá? E se não tiver
Hoje se trata muito a respeito disso na pós-função, ou seja, quando o indivíduo deixa certos locais de trabalho, a própria, como é que eu posso colocar para vocês, a própria questão da limpeza, da higiene do indivíduo, tá, do indivíduo, do trabalhador, não levar essa substância tóxica junto para casa. Por quê? Porque muitos indivíduos, dependendo do local que trabalham, eles saem dos trabalhos, das áreas ocupacionais, com a roupa do corpo, da roupa de trabalho. Eles não se preocupam muitas vezes de trocar-se no local de trabalho, não há uma orientação a respeito disso, tá? E eles acabam levando essa substância para dentro de casa. A própria absorção do toxicante varia de acordo com a toxicinética. Isso nós já vimos, que nós sabemos que dependendo da cinética desse agente tóxico, da maneira como vai ser absorvido, distribuído e da forma que ele vai ser biotransformado nos órgãos de biotransformação, ele pode gerar ou não metabólitos tóxicos ou agentes tóxicos primários que sejam de uma maneira elevada, de toxicidade elevada e causando algum dano a ele. E a própria excreção dele, aonde muitas substâncias, dependendo da natureza físico-química, elas possam ter um tempo de excreção clearance renal que façam diminuído, que façam com que eles sejam mais, demorem a ser excretados e com isso fiquem mais tempo no organismo. Como também na monitorização ambiental nós vimos os limites, na monitorização biológica também existem esses limites de monitorização. E esses limites vão desde o conhecimento da cinética do composto ao seu mecanismo de ação, das relações entre a exposição externa, a dose interna e os efeitos nocivos, como também os próprios indicadores biológicos, os valores de referência, ou seja, os valores de limite máximo de cada substância, mas agora não mais falando de ambiente, mas falando dentro, tá? No organismo do indivíduo, ou seja, a gente já tem algumas substâncias, alguns agentes tóxicos, tá? Que nós verificamos que já tem valores em certos fluidos orgânicos, como por exemplo, no próprio caso do monóxido de carbono, os agentes metahemoglobinizantes, o monóxido de carbono, por normativo, por NR15 e pela própria Ministério da Saúde, indivíduos que trabalham expostos ao monóxido de carbono, eles têm até o quê? Até 5%. É previsto até 5% no organismo, sem causar nenhum dano, nenhum efeito ao indivíduo. Isso tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino. A própria questão de agentes metahemoglobinizantes, que a gente vê em alguns derivados de thinner, ou também de algumas pinturas, não de base aquosa, mas também de outros tipos de base, nós verificamos que esses agentes metahemoglobinizantes, eles podem ter valor de referência até 2%, tanto para homens quanto para mulheres. Tá? E a própria questão da análise dessas substâncias tem que ser feita de uma forma analítica mais precisa, mais coesa, para encontrar valores reais que observem e que também delimitem e digam os valores que também está sendo exposto à carga do que está sendo no organismo do indivíduo. Ou seja, essas avaliações, esses métodos analíticos, eles têm que demonstrar o real valor, tá, dessa substância tóxica no organismo do indivíduo, tá? Fazendo comparação com os valores encontrados durante a monitorização ambiental. E a coleta de amostras. O melhor momento de coletar amostras para determinadas substâncias ocupacionais, tá, é no pico da jornada de trabalho, tá, onde o indivíduo se encontra durante a metade da sua jornada de trabalho. Tá? É onde nós vamos verificar e vamos encontrar o real valor, a real concentração de certas substâncias tóxicas vistas. Dentro da monitorização biológica, nós temos também o que chamamos de indicadores biológicos. E os indicadores biológicos, a gente tem os indicadores de dose interna, que dentro da dose interna nós temos que a própria dose interna, que é a quantidade do agente tóxico que está ligado principalmente ao seu sítio de ligação, ao seu sítio-alvo. Aqui o que nos interessa avaliar é a dose verdadeira, a sua exposição, tá? Quanto esse indivíduo foi exposto
e o armazenamento ou depósito dessa substância tóxica no nosso organismo, seja nos órgãos de metabolização, ou nos tecidos, ou nos fluidos, tá? Em algum local do organismo humano essa substância vai se depositar. Tá? Exemplos são os metais, que nós veremos nas próximas aulas. Os exemplos são os próprios solventes orgânicos, que eles podem se depositar dependendo do seu grau de lipossolubilidade em tecido adiposo. Tá? Alguns certos tipos de metais pesados, eles conseguem melhor se depositar em alguns órgãos de grande perfusão, tá? Como por exemplo no caso do mercúrio, nós veremos que o mercúrio, ele também, dependendo da sua forma química, ele consegue ser melhor depositado no sistema nervoso central, tá bom? Os indicadores biológicos de dose e efeito, eles nos indicam alguns efeitos, como por exemplo, tá? Efeitos que ainda são considerados não nocivos, ou seja, que não estão associados com alterações funcionais da célula, tá? Ou seja, esses indicadores, eles mostram a complexação, ou seja, a ligação desse agente tóxico com certas moléculas no nosso organismo, como no caso do monóxido de carbono, que se liga à carboxiemoglobina, que causa uma alteração no fluxo e na circulação de ar no indivíduo. Tá? E nós conseguimos avaliar esse efeito, tá? Essa consequência dessa ligação, tá? Do monóxido de carbono com a hemoglobina, tá? Quando a gente faz uma técnica que é a carboxiemoglobina, que a gente consegue avaliar o efeito, tá? Dessa ligação através desses valores de carboxiemoglobina no indivíduo. Chamando a atenção para vocês que na questão do monóxido de carbono, quando se liga à hemoglobina, tá? Há um agravo muito acentuado quando a gente avalia indivíduos, trabalhadores ocupacionais que são fumantes. Por quê? Porque eles fazem com que esse valor eleve quase 2 vezes ou 3 vezes, ou seja, o indivíduo apresenta valores de carboxiemoglobina elevados, tá? Não somente pela exposição ao monóxido de carbono, mas também como uma atenuação do efeito da ação do fumo no indivíduo. A interpretação de resultados na monitorização biológica, ela se faz de 3 formas. Uma, valores de referência, valores limites biológicos e indicadores biológicos aqui. Tá? Os valores de referência, como eu já falei para vocês anteriormente, eles são vistos, eles são observados, tá? Dentro da literatura e dentro das normas já conceituadas e já definidas pelo Ministério da Saúde, juntamente com os próprios valores limite biológicos, ou seja, até quanto o organismo nosso, dependendo de substância tóxica para substância tóxica, a gente possa encontrar em determinadas matrizes biológicas. E a própria questão dos indicadores biológicos, sejam esses indicadores de natureza biológica ou não, ou de natureza química também. Já os fatores que são independentes da exposição a esse agente biológico, a esse agente tóxico, perdão, eles também podem influenciar os indicadores. Ou seja, são fatores externos ou até mesmo associados ao indivíduo que podem fazer com que a exposição a esse agente tóxico e principalmente aos valores encontrados desse agente tóxico no nosso organismo possam fazer com que esses valores aumentem ou muitas das vezes extrapolam o valor limite exposto, tá? Determinado pelas agências de regulação, sendo que os principais são sexo, idade, fumo, bebida alcoólica, uso de fármacos e dieta alimentar. Esses são os principais hábitos individuais, tá, que nós observamos que o indivíduo, tá, possa apresentar e possa levar, tá, a uma atenuação do efeito tóxico desses agentes, dessas substâncias tóxicas. Tá? E quando nós falamos de vigilância da saúde, nós estamos falando aqui não somente dos exames médicos fisiológicos, mas também de exames médicos fisiológicos periódicos que tem que ser feito e tem que ser realizados nos trabalhadores ocupacionais antes da sua admissão, durante
o seu tempo de trabalho, seja em 6 meses ou anualmente, conforme a regulamentação, conforme o Ministério do Trabalho, e até mesmo quando eles saiam, tá, no seu pós-demissional, tá, quando o indivíduo sai do seu trabalho, tá, e tem que ser feito como uma forma de proteger a saúde do indivíduo, a saúde do trabalhador, prevenindo assim o aparecimento de doenças que possam vir a aparecer a curto, médio ou a longo prazo, que esse indivíduo se expôs a uma determinada substância, tá? Então, dentro de toxicologia ocupacional, essa é a primeira aula que nós estamos dando para vocês, tá? Ok? Semana que vem nós daremos a segunda aula, que é a parte de toxicologia de metais, que está dentro da área de ocupacional, tá bom? Eu devo estar liberando para vocês até o final dessa semana já a primeira lista de exercícios para vocês, tá ok? E a gente vai conversando nos fóruns, tá bom, pessoal? Boa noite para vocês, bom dia, boa tarde, conforme for o horário que vocês ouvirem essa aula para vocês, tá ok? Até logo.